Muito bem, meus amigos do SOS Planeta, a gente volta hoje a fazer um comentário e retomando um ponto que há muito tempo eu não tenho insistido aqui, que é o aquecimento global em si mesmo, o fenômeno do aumento da temperatura média do planeta como um todo. E o que isso representa e o que isso pode trazer de consequências. Os dados são recentes, foram publicados nas últimas horas e de acordo com uma instituição que tem um prestígio como é a Organização Meteorológica Mundial. Muito bem. Este instituto, esta organização, que eu repito de grande prestígio, informou que no ano passado, em 2012, foi um dos anos mais quentes da história. Eu vou repetir. Mais quentes da história. Não é mais quente em relação ao ano anterior ou em relação aos últimos 20 ou 30 anos. É de toda a história. Os 10 anos mais quentes da história da humanidade. E o que isso significa? Problemas de toda a sorte. Aqui no Brasil, por exemplo, na região nordeste, a seca piorou. Chove muito menos. Em outras regiões, chove muito mais. E nós já vimos as consequências disso. Em outros locais do nosso planeta, nós temos ilhas que estão desaparecendo em função do derretimento das calotas polares e, em consequência disso, o aumento do nível médio dos mares. Um pequeno paizinho chamado Tuvalu, que é o quarto menor país do mundo, simplesmente pode desaparecer. Praias estão diminuindo, o nível médio dos mares vai avançando para cima de praias e nós temos aqui na costa brasileira mais de 8.500 quilômetros de costa e nós temos mais de 2.000 praias. Evidentemente esse problema nos afeta, já está nos afetando, não só em termos de seca ou de muita chuva em outras regiões, quando eu comparei o Nordeste com a região Sul, o Sudeste, por exemplo, mas também temos problemas em relação ao que acontece na nossa linha de costa, chamada linha de costa, que está sendo alterada, está sendo modificada. Eu falei de derretimento de camadas importantes de gelo. É claro que o gelo derretendo vai para onde? Vai para o mar. E esse volume de gelo que se transforma em água aumenta o nível dos mares. Em agosto, por exemplo, em agosto do ano passado, para citar apenas um dado deste relatório da Organização Meteorológica Mundial, 92.000 quilômetros de espaço do Ártico desapareceram. Mas sabe como? Em um único dia. Na média, a cada dia você imagina 92.000 quilômetros de superfície de gelo desaparece, derrete, por dia. O volume do gelo daquela região já está 50% menor na média do que existia de gelo em termos de volume nos últimos 30 anos. São dados preocupantes. Quer ver outro dado preocupante da Organização Mundial, Meteorológica Mundial, revelado nos últimos momentos e que traz a este comentário um tom grave, um tom preocupante? No ano passado, houve uma perda de 18% superior em termos de gelo ao que tinha acontecido num recorde anterior de 2007, o que significa mais ou menos 3,5 milhões de quilômetros quadrados do Ártico que simplesmente desapareceram. Isso é mais água no oceano, isso é mais elevação do nível médio dos mares, isso é mais problema, não só porque temos uma série de consequências em relação à mudança do que eu chamei de linha de costa, mas também porque temos alterações climáticas importantes. Mais chuva, onde já chovia mais seca, onde já tinha seca e assim por diante. Nós temos que nos preparar para isso, nós temos que fazer as adaptações necessárias para isso, para convivermos com essa realidade, mas principalmente temos que fazer o que se chama de mitigação. Mitigar, palavrinha que significa tentar reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Um grande problema era o desmatamento e continua sendo um foco de vigilância importante. Nós temos que continuar desmatando menos, cada vez menos, mas ainda temos taxas grandes, não tão velozes quanto taxas anteriores. Mas é preciso melhorar o uso da energia em todo o planeta. Nós temos energia limpa. Isso é muito bom. Nossa energia vem em grande parte da água, ou seja, é do recurso do que nós chamamos de hidroeletricidade. Mas é preciso aumentar o que se pode
trazer de energia a partir do sol, temos sol em abundância neste país, nós temos que trazer também energia a partir dos ventos, que é energia eólica, que é outra fonte muito importante, e nós temos que investir fortemente nisso, e o mundo está investindo nisso. Há quem pense em energia atômica, porque emite menos gases de efeito estufa, mas tem um risco muito grande de acidentes gravíssimos, como já aconteceu inclusive recentemente no Japão e outros. Mas o que nós precisamos não é só pensar em redução do uso de energia, mas é de pensar ou pensarmos mais na eficiência do nível de utilização da energia em vários setores. E aí eu encerro o comentário, que você que acompanha os comentários que a gente vem fazendo. É claro, um dos focos é a questão do transporte. Nós emitimos muitos gases de efeito estufa, contribuímos demais para o aquecimento médio do planeta, pagamos um preço alto, vamos pagar cada vez um preço mais alto e estamos fazendo muito pouco na transformação do modo de transportar, por exemplo, cargas. Esta é uma tecla que eu repito inúmeras vezes. Transportamos mais de 60% de nossas cargas através de rodovias, onde existem ferrovias que podem ser modernizadas, ampliadas e tornadas mais acessíveis a essas cargas, quando temos hidrovias que podem ser melhor utilizadas. Ao contrário disso, continuamos ainda lentamente mudando o que é chamado de matriz modal de transportes. A nossa matriz ainda é rodoviária, o que é uma vergonha e o que é, nesse contexto, em termos de aquecimento global, um mal para o planeta como um todo. A gente vai voltar nesse tema, que infelizmente é um tema que é preciso falar demais, conversar demais, alertar sobre esses dados importantes. 92 mil quilômetros por dia de perda da superfície do Ártico. 50% menos de volume de gelo em relação aos últimos 30 anos. Em 2012, houve uma perda de 18% superior ao recorde de 2007, que significa 3,5 milhões de quilômetros quadrados a menos do Ártico. Não é pouca coisa. E para encerrar, lembrando o início do comentário, em 2012, o ano passado, portanto, de acordo com esses dados que são da Organização Meteorológica Mundial, tivemos um problema ainda mais sério, que é um ano que pode e foi considerado um dos 10 anos mais quentes da história da humanidade. É pouca coisa? Claro que não, né? A gente volta a falar sobre isso.